Vamos ao terceiro tópico da nossa lição, a falsidade de Judas. Irmão Evandro, qual foi o motivo real que levou Judas a criticar o ato de Maria a ungir os pés de Jesus? Então, o real motivo foi o egoísmo no seu coração, a ganância. O texto fala, né, que diz que ele era um ladrão. Então, ele roubava, né, um valor não tão alto, né, aparentemente para não aparecer, mas ali ele era um ladrão. Né? Então, o egoísmo no coração dele, a ganância, né, que isso é um pecado, né, a ganância, o orgulho no coração dele. E ele não só criticou só Maria, mas também ele criticou o próprio Jesus por não ter repreendido Maria, né? Ele queria que Jesus tivesse repreendido, ele não possa fazer isso. Esse perfume é muito caro, dá de oferta aí, né? Então ele queria que Jesus tivesse essa reação de negar aquele momento de gratidão que Maria estava tendo para com Jesus, né? Então o real motivo ali foi que ele era egoísta e ele era um ladrão, né? Então ele estava entre os discípulos de Jesus, mas Jesus tinha dado a oportunidade para ele se converter, deu um tempo para ele, né? Então, nós também temos hoje nossa dificuldade, temos pecados, então Deus está dando a oportunidade para cada um de nós. Então, nós temos a oportunidade também de mudar. Se nós temos alguma falha de pecado, de dificuldade, não importa as circunstâncias, Jesus está dando a oportunidade hoje para a gente mudar. É assim como ele deu para Judas mudar, mas ele não abraçou essa oportunidade, ele continuou alimentando aquele pecado de estimação no coração dele. Que ali somente Jesus e ele que sabia, né? Então, que era um pecado de estimação que somente ele que sabia e Jesus, né? Então, ele estava cultivando o seu coração cada dia mais a ganância e ele estava sempre levando a esse erro no seu coração, né? E quando ele viu aquela atitude de desapego da parte de Maria em oferecer para Jesus um perfume valiosíssimo, ele aqui faz menção de que ele se sentiu envergonhado, né? A nota fala, o ato de Maria, em contraste tão marcante com o egoísmo de Judas, o envergonhou. Mas aquilo poderia ter sido uma lição para a sua vida de tal forma que o levasse ao arrependimento? Porque quantas vezes nós nos sentimos envergonhados por uma atitude nossa diante de uma palavra de correção, diante de uma mensagem que vem mais direta, ou de uma mensagem que não é tão direta, mas sentimos e nos envergonhamos por aquela atitude. Mas com a graça de Deus, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e isso é transformado. E Judas estava tendo esta oportunidade. No entanto, as oportunidades na vida de Judas, elas foram perdidas, foram deixadas passar. Ao invés de aceitar a repreensão, ficar envergonhado pelo pecado, mas aceitando como a repreensão e permitir então que Deus removesse do seu coração o egoísmo, ele se apegou mais ao egoísmo, né? E aí segue-se uma sucessão de fatos que culminaram com a sua própria morte. Irmão Silvio, pergunta B. Como os discípulos consideravam Judas e como ele se considerava? Aqui a gente vê que lá na escolha dos 12, né? Jesus escolheu 11 e Judas se ofereceu, né? Para ser ali um dos discípulos. E os discípulos, conhecendo Judas, disseram, não, esse rapaz realmente ele é qualificado para estar conosco, ele é para ser o tesoureiro do grupo, ele tem ali uma boa formação, ele tem uma boa administração, ele tem uma boa competência, né, nessa área administrativa e tal. Então eles o consideravam uma pessoa, digamos que superior até a eles mesmos, né, nessa situação, nessa competência administrativa. Ele se considerava, né? Mesmo, né? E ele também se considerava, né? Judas tinha uma opinião elevada sobre suas próprias habilidades administrativas. Então aqui a gente vê o perigo também, né, da gente se sentir muitas vezes por ter alguma formação a mais do que o outro, achar que é capaz. A gente até estava comentando também, eu e o Evandro, quando a gente estava estudando essa lição, a respeito da oratória. Muitas vezes é um bom orador e tal, né? Não necessariamente na área administrativa, mas em várias áreas, né, da igreja a gente vê que a pessoa se destaca, né, em alguma área e tal, ou administrativo, é um bom orador, mas e o coração dessa pessoa? Será que realmente está na obra? Ou ele está ali querendo mostrar as suas habilidades e não o que Cristo fez por ele, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter também para não estar se encaixando aqui nessas características de Judas, né? Realmente ele era um bom administrador, realmente ele tinha uma boa formação, tinha um bom conhecimento do assunto, mas o coração dele realmente não estava naquele propósito.
de Cristo, né? Não estava em comunhão com Cristo, estava em comunhão porque a intenção dele era o reino terrestre, né? Ele queria ser o administrador do rei aqui nessa terra. Ele não tinha essa noção, então não estava em comunhão verdadeira. Então, muitas vezes, as habilidades acadêmicas e administrativas não são o bastante, né? Para nos parear com Cristo. Então, isso a gente tem que ter todo um cuidado, né? Muito bem. Então, Judas tinha um conceito elevadíssimo acerca de si. E ele era tão astuto que tinha levado os demais a terem o mesmo conceito. Ele tinha o respaldo dos colegas, né? Não, ele realmente é isso. Influenciava, né? Sim. Exato. Então, este era Judas. E, mais uma vez, nós percebemos aqui que alguns desses aspectos nós trazemos para a nossa vida. Por isso que eu digo, às vezes nós olhamos para esse personagem bíblico e apontamos o dedo como sendo o traidor, como sendo aquele mal e tudo mais. Mas quando nós nos aprofundamos nas suas características, nós percebemos que temos muito de Judas na nossa vida. Isso significa o quê? Que devemos ter compaixão de Judas? Não, isso significa que nós precisamos buscar a Cristo para que nós não tenhamos o mesmo fim dele. Porque se continuarmos com essas mesmas características, elas nos levarão à perdição. Precisamos da graça, precisamos do sangue de Cristo, com seu poder transformador, regenerador, para que nós não sejamos esses que têm um alto conceito de nós mesmos, ao passo que pisamos os demais, né? Então, é triste essa situação, mas é o que muitas vezes acontece. Sim. Então, precisamos tomar cuidado. Sim, e mais uma vez eu ressalto, né, que graças a Deus que essas lições estão vindo para a gente, que é para nos puxar a orelha, que é para a gente realmente despertar, porque, que nem o Luzilei falou, quando a gente se aprofunda no estudo, né, dessas lições, a gente vai entendendo um pouco mais as características de certos personagens que a gente muitas vezes condena. E quando no aprofundamento desses estudos a gente vai vendo que nós também temos meio que muitas um espelho, dessas, né? A gente meio vai que um se vendo espelho. na história. E graças a Deus que estamos recebendo essas lições para que a gente possa despertar e de fato buscar com mais veemência colocar em prática, né, esses ensinamentos. Muito bem. Irmão Evandro, descreva o que quase sempre motiva aqueles que criticam outros cochichando para as pessoas. Qual é a motivação dessas pessoas? E, além disso, explique como aquela atitude, ou essa atitude, pode afetar irmãos sensíveis, que são o alvo desse tipo de comentário. Então, o motivo, irmão Luisley, irmão Silvio, é que a situação muitas vezes a pessoa quer encobrir algum tipo de pecado no seu coração. Então, ele vê algo que a pessoa está fazendo de errado ali, ele vai criticar aquela pessoa, mas ele também tem algum erro no coração dele e ele não consegue olhar para si mesmo primeiro. Ou muitas vezes a pessoa está agradecendo a Deus, está sendo fiel ao Senhor, está sendo tudo o mais correto possível. Mas aí ele se incomoda com aquela obediência daquela pessoa. Então ele começa a procurar algum defeito, alguma coisa para criticar aquela pessoa. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado. Será que eu não estou sendo um crítico do meu irmão, um crítico da minha irmã, criticando aquela pessoa por causa disso, aquilo outro, sendo que muitas vezes eu estou em algum tipo de pecado, mas eu não consigo olhar para mim mesmo, olhar minhas dificuldades. E temos que ter muito cuidado na segunda parte da pergunta. Quando nós vamos falar algo para algum irmão, nós temos que realmente, será que isso que eu vou falar, essa orientação, se é que é correto ou não, e tem muito a pedir sabedoria para Deus, porque eu posso ofender aquela pessoa e deixar aquela pessoa muito triste, como diz aqui a notinha, que Maria ouviu as palavras de crítica e seu coração se angustiou. Eu falo assim que a igreja é um jardim, então tem diversas flores lá. Então tem umas que pode pegar mais sol, outras pegaram mais chuva, outras menos, né? Então cada um tem um nível ali que pode alcançar um tipo de conselho, orientação, e alguns aguentam mais crítica, né? De algumas pessoas, que vai acontecer, isso acontece. Vai ter pessoas, nesses últimos dias que nós estamos vendo nessa terra, isso vai acontecer. Vai existir muito Judas hoje também para criticar, querer nos ofender, colocar nós para baixo, mas a gente precisa entender que temos que ser mais fortes, né? Acreditar mais em Cristo, buscar mais poder dele, para a gente alcançar a vitória. Porque isso é muito real hoje em dia. Né? Então, essa lição ela tem que ser não apenas uma orientação para a gente, mas que a gente possa realmente praticar, entender o que é melhor para a nossa vida, né? Ser modelado no nosso caráter, cada dia mais a semelhança de Cristo. Né? E nos deixa a lição, né, de que existe
Se cultivamos características semelhantes às características de Judas, isso tem um impacto muito forte sobre as pessoas ao nosso redor. Sim. Existem pessoas que elas são sensíveis, né? Isso. Antes de termos a lição, o irmão até mencionou do jardim e tal, tem Isso. aquelas plantas que são mais sensíveis. E existem e muitas dessas, diante de palavras mais duras, palavras de críticas, elas definham, se murcham, morrem, né? E nós somos responsáveis se nós somos esses causadores. Então pesa sobre nós a responsabilidade quanto a essas pessoas também. E aqui, Maria, quando ela ouviu, ela ficou triste. O que eu fiz e tal? Será que eu me excedi? E aquilo lhe angustiou. E às vezes nossas palavras, nossas atitudes, elas podem levar pessoas também a se angustiarem, pessoas também a retrocederem por causa de um descuido da nossa parte. Tem outro pensamento também interessante aqui, que é assim, o que acontece hoje muitas vezes em nossas igrejas no Brasil e no mundo afora, né? Então tem aquele irmão que foi disciplinado da igreja, ou até mesmo foi cortado da igreja. E agora os irmãos muitas vezes colocam a responsabilidade só da liderança da igreja, o pastor, o obreiro, para resolver, vai lá resgatar aquela alma, resgatar aquele irmão que está com essa dificuldade, mas os próprios irmãos muitas vezes não têm a atitude de ser um missionário para abraçar aquele irmão, aquela irmã, trazer de volta para a igreja. Então muitas pessoas ficam descartadas da igreja, né? Eu fui cortado da igreja, mas parece que agora eu me tornei um pior pecador, ninguém dá mais atenção para mim, ninguém me visita. E só que me visita muitas vezes é o obreiro ou o pastor, mas porque estão na liderança, mas cadê a igreja? Né? Então, tem muita essa dificuldade. Nós precisamos mudar, nós como igreja precisamos ter mais amor pelos nossos irmãos que estão desviados do caminho do Senhor, aqueles que estão fracos espiritualmente, aqueles que estão em algum tipo de pecado que a igreja conhece, mas tem aquele preconceito de não buscar com carinho e muito amor no nosso coração, né? Para salvar essas pessoas dessa situação. Né? Às vezes até os comentários vão surgindo, né? Uhum. Nas orações isso fica muito evidente. Às vezes quando oramos assim, na igreja, né? Senhor, abençoe aqueles que não puderam vir na igreja por algum motivo justo. Bom, quem não foi para a igreja por algum motivo justo, você está bem. Agora, aquele que foi por um motivo, aquele que deixou de ir à igreja por um motivo injusto, é esse que precisa de oração. É esse que precisa mais de Deus, porque ele está fracassando, está definhando na fé. Mas nós oramos só por aqueles que não foram na igreja por motivo justo. A pessoa não foi na igreja porque está enferma, a pessoa não foi na igreja porque surgiu uma situação que ela precisou viajar dias antes e tal, e aí ela não foi na igreja. Então logo ela retorna, ela vai frequentar a igreja, ela está em paz com Deus, está caminhando, está nessa jornada, está forte. Mas e os fracos? Nós não oramos por eles. Aqueles que estão sendo negligentes, aqueles que estão deixando de ter comunhão com Deus diariamente. Daí falamos, não, o motivo deles é injusto, mas é eles que precisam. Veja como, em palavras que mencionamos em oração, mencionamos num outro momento, acaba demonstrando qual o nosso verdadeiro sentimento em relação a todo esse contexto. Então, vamos ter cuidado, vamos pensar, vamos olhar com amor aqueles que estão caindo, aqueles que estão fracassando, vamos ser aqueles que ajudam a resgatar. Se você tem uma pessoa sã, e uma pessoa enferma e você ali é um médico, é um socorrista, quem que você vai socorrer? E mesmo se existem duas pessoas enfermas, uma está ali apenas com um machucadinho ali no dedo e outro está ali numa situação grave, entre um e outro, quem que você vai socorrer? Jesus veio para aqueles enfermos, nós precisamos ser esses auxiliares de Cristo em socorrer aqueles que estão enfermos. Muitas vezes deixamos os enfermos de lado e vamos querer apenas juntar aqueles que já estão sãos. Não faz o menor sentido, mas é a nossa prática. Mas, como foi dito, né, a lição vem para nós para nos corrigir, para nos exortar, para nos alertar, para corrigir a nossa rota, para que possamos fazer a vontade de Deus de forma, de fato, que Ele requer de cada um de nós.